olha a bronca do Thiago Fontes na política de arquibancada. Aqui é Vasco. Fala aí, galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, do canal Vascaíno do Cerrado. Venho aqui para deixar uma pergunta para vocês, que é a seguinte: recentemente o Vasco mandou embora quase 200 profissionais que dedicaram uma vida ao clube. Eu vi um vídeo que me cortou o coração, que me deixou muito chateado, que foi do seu Brasília, que dedicou 50 anos da sua vida ao Vasco da Gama. Ele fala o seguinte, que o que o Vasco fez com as crianças foi uma covardia. E ele cita aquela frase: enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Vocês acham que o Vasco tomou a melhor atitude ou fez o certo ao dispensar todo esse pessoal? Grande abraço e saudações vascaínas. Grande abraço ao meu amigo Thiago Fontes. E aí, Alexei, a gente já debateu sobre isso, você tem um ponto de vista que eu vou contrapor aqui, não porque o Vasco está muito disso, né, Alexei? Quando você faz uma análise sobre um determinado assunto, isso significa que você está apoiando fulano, beltrano, ciclano e tal, e não é nada disso. Você está pensando, evidentemente, no clube. O que você achou, Alexei, de toda essa história aí, dessa dispensa de todos esses funcionários? Galera, deixa eu dizer uma coisa para você. Teve muita gente que ficou chateada, teve muita gente que reclamou, que achou um absurdo. Eu, particularmente, fiquei chateado, também achei um absurdo da maneira como foi. A coisa foi no apagar das luzes da noite para o dia. Eu tenho lá minhas dúvidas, se com todos os problemas financeiros que o Vasco vem enfrentando, de que se a melhor solução seria encerrar com o departamento de basquete do clube, e eu estou falando de base, não estou falando de equipe principal, equipe profissional, que tem um custo muito, muito mais alto. Eu tenho uma história grande do clube. Eu, com 15 para 16 anos, quando eu fui promovido pela equipe adulta do Vasco, na época com o Emanuel Bonfim, num jogo semifinal no ginásio Tijuca Tênis Clube contra o América, César Amancio da Tove e a falecida Dulce Rosalina da Renault Vascão entraram no vestiário no dia 24 de novembro de 83, carregando um bolo de aniversário para mim. Eu vivi isso. Eu sei o que é isso. Eu corri em volta da pista de São Januário, naquela pista de carvão, que o tênis e a meia e a perna saíam todas pretas. Quando você ia depois para a quadra, você era obrigado a trocar de roupa para poder ir para a quadra treinar dentro do ginásio. Meu pai foi atleta do Vasco na década de 50. Meus avós portugueses casaram, teve minha mãe, vieram para o Brasil. Ou seja, eu tenho sangue português, uma história, uma identificação muito grande com o Vasco. Então, o Vasco não é só futebol. O Vasco é um clube centenário e tem a sua história e sua grandeza através dos esportes. Inclusive, principalmente, o futebol. Para que vocês tenham uma ideia, eu só acredito na recuperação dos esportes olímpicos do Vasco a partir do momento que eles trouxerem um profissional. E há muito tempo a gente não vê um profissional trabalhar dentro do Departamento de Esportes Olímpicos do Vasco. O Vasco tem não sei quantas vice-presidências, não sei quantos beneméritos, mas se você não segmentar e profissionalizar os departamentos, a coisa não anda. Pelo que eu estou vendo, com o CEO, com o diretor executivo no futebol, é o caminho e é o que tem que ser feito. Eu estou falando de base. Só para que você tenha uma ideia, Alex e César, você sabe quanto era a despesa do Vasco na base por ano? E eu falo para vocês, que eu fui buscar os números, 700 mil reais. Então, se o Vasco tem até o sub-18, sub-19, com taxa de arbitragem, que é 30 mil ano, taxa da federação, um salário mínimo por mês, 12 mil reais ano. Ou seja, estamos falando aí de 42 mil. Arbitragem e taxa da federação. Opa, sobrou quanto? 660 mil, que é folha salarial. Você sabia que o Comitê Brasileiro de Clubes, CBC, hoje presidida pelo meu amigo Paulo Maciel, que foi presidente muitos anos do Tijuca Tênis Clube, Sim. A CBC paga para os clubes que têm as suas certidões negativas de débito e que fazem parte do comitê, a folha de pessoal dos profissionais que trabalham na formação, ela não paga o salário do técnico da equipe principal, mas paga do sub-18, sub-16, sub-14, sub-12. O Vasco vem atravessando vários problemas e fica tentando equacionar tudo em prol do futebol, mas deveria
se preocupar também e equacionar o problema financeiro do clube como um todo. A gente sabe que precisa haver corte, a gente precisa reduzir gastos, mas acabar, fechar, encerrar, isso eu sou totalmente contra. Eu não vejo, dos últimos anos, de várias administrações, ninguém matar no peito e levar isso como prioridade. Eu devo, não nego, vou renegociar as minhas dívidas para que eu possa estar apto a buscar os recursos que o governo e as leis dispõem, que é a lei do CMS do Estado, que quando a TIM quis patrocinar o Botafogo e o Vasco optou de botar esse dinheiro do basquete na base do futebol. O Botafogo foi campeão sul-americano. E ela já patrocinava o Flamengo há vários anos, porque o Flamengo tinha um problema também das certidões, mas conseguiu equacionar. Então, eu fiquei chateado, estou triste, porque eu fico pensando agora no ginásio, no vestiário, aquilo deteriorando, sem uso. Uma das maiores demonstrações de amor e carinho que a gente vê com desmobilização de torcida é a do Vasco, com o CT. O crowdfunding que fizeram durante a gestão do Eurico para recuperar o ginásio, para reformar o ginásio, as tabelas, arrecadou muito mais do que se precisava. Foi a torcida do Vasco. Agora, de novo, aquilo vai... O pior do que você não ter é não usar. Vai apodrecer, ou seja, São Januário vai ficar resumido o quê? Ao vestiário, ao campo, à sala da presidência e o resto do clube. O resto do clube para. E limpeza e manutenção. Ou seja, você pode ter o contraponto, mas eu quero ver um presidente um dia dizer é prioridade equacionar a questão financeira, é prioridade o Vasco conseguir as certidões negativas de débito. E por quê? Porque hoje é praticamente impossível, então vamos falar o português bem claro, você pensar em esporte amador, você pensar em esporte olímpico, vôlei, basquete, se você não usar a lei de incentivo. Eu também sou contra, eu acho que essa era já acabou, do futebol sustentar todas as modalidades. Isso já acabou. Então, nos clubes que são bem geridos e que se profissionalizaram, tem gestores à frente dos seus departamentos que são responsáveis por isso. Mas que para que você faça essa transição, essa mudança, primeiro, o clube tem que arcar e o clube tem que bancar. Ele tem que apostar até um certo limite. Você não vai ficar fazendo isso com ad eterno. Você tem que profissionalizar e o clube tem que arcar. Porque lá na frente, ele bem gerido e bem administrado, ele resgata a credibilidade, pode usufruir desses benefícios, captar esses recursos e passar a andar com as próprias pernas sem depender do futebol e dos cofres do clube. Essa é a minha opinião. Ô, Alexei, a gente vê aí explodindo, a gente teve lá no início, talvez, dos anos 2000, né? Que teve aquela relação lá com o banco e tal, que vários atletas, aliás, inclusive o Vasco, tinha uma equipe olímpica do Vasco, era maior do que alguns países, inclusive. Mas teve gente que desde aquela época não recebeu. Não te parece que a solução, e aí fazendo contraponto, e a gente até conversou sobre isso, não seria nesse momento, para tudo, não adianta a gente, não tem como pagar, não tem como a gente ficar aumentando a dívida, vamos lá, vamos resolver, sem aumentar a dívida, agora vamos olhar para aquilo lá, ou você acha que daria para fazer isso? Será que o Vasco não poderia pensar em centro de custos específicos? Porque me parece que, inclusive, lá o nosso maior rival faz isso, né? O basquete não é... a receita do basquete ela é própria, específica, independente, exclusiva, exatamente. Não seria isso, mas acho que nesse primeiro momento não tem... Vamos parar. Vamos parar tudo que tiver que parar para não gastar, porque não tem de onde tirar, até porque agora, ainda mais com a pandemia, com tudo isso, as receitas pioraram ainda mais, e vamos pensar num futuro ou num momento mais à frente para a gente voltar? Esse exemplo que você deu, que foi em 1999, no Pan-Americano Unipeg, consequentemente depois ali em 2000, você está falando que o Vasco ele foi muito audacioso porque ele trouxe até hipismo
O Vasco trouxe atletas renomados e atletas caros. Então, depois teve problema com o banco que não conseguiu fechar essa conta. O que eu falo hoje e o que eu defendo hoje é a manutenção da base. Eu não estou falando de equipe profissional. E outra coisa, Calheiros, o Nenê, que jogou não sei quantos anos na NBA, ele era atleta do Vasco, e quando foi para o Denver Nuggets e foi draftado, o Vasco recebeu uma grana muito boa. E por que você não pode repetir a dose? Por que o Vasco não pode ser uma referência de formação de atletas de talentos? Uma vez eu estava conversando, eu vou seguir, eu vou te plagiar. Eu estava conversando com um amigo meu que foi companheiro de equipe na época que eu joguei no Rival, e ele era o vice-presidente de esportes olímpicos do Rival. Então, numa confraternização de final de ano, eu olhei para ele e falei assim, olha, isso já tem uns anos, hein? Pode botar aí uns 8, 9 anos. Falei para ele, se eu pudesse escolher um clube para trabalhar com basquete, eu escolheria o Vasco, não escolheria aqui o Rival, porque a estrutura do Vasco é bem melhor. E como assim? O Vasco tem um ginásio fechado de treinamento, o Vasco tem 2 ginásios cobertos, 2. Uma quadra externa coberta, 3. Uma escola, 4. Alojamento, 5. E eu não preciso ficar tirando atletas dos poucos clubes que ainda restam no Rio de Janeiro, Municipal, Tijuca, do Rival e outros mais. Eu posso ir na Baixada Fluminense, que está tão perto. Eu posso ir para o Nordeste, eu posso ir para a região Centro-Sul, pegar lá aquela colônia alemã que os garotos com 14, 15 anos têm 2 metros, 2 metros e 3. É trabalho, é formação, é base. Você hoje, como clube formador, você pode assinar com esses atletas. Se esse atleta for amanhã para fora, você pode ter uma compensação. Mas para isso você tem que se tornar uma referência. Estamos falando de base. E esses recursos, esses investimentos que podem ser exclusivamente para a base, esquece que eu não estou falando de time profissional, hein? Não estou falando de NBB, de Liga Sul-Americana. Podem ser através da lei de incentivo que o governo pode subsidiar esses recursos. CBC, lei estadual do CMS, lei federal, o próprio imposto de renda de você abater como pessoa física e pessoa jurídica, de você poder fazer um engajamento dentro do clube, de você fazer uma ação, de reverter o que você recolhe para o leão, de você botar isso no teu clube de coração. Tem alguns clubes que já fazem isso. Então não precisa inventar nada. É só fazer o modelo certo, o modelo correto. Mas, Alexei, tem gente para trabalhar com basquete? Porque a sensação que eu tenho também, e a gente viu aí pela própria Federação de Basquete, que, se não me engano, teve uma treta aí, tinha atleta que não queria nem jogar pela seleção em represália ao comando lá da federação. Me parece que tem gente, tem profissionais, tem dirigentes, sei lá, gestores aptos a trabalharem com basquete, e aí, mais ainda, né, dentro do Vasco? Eu acredito que sim, mas é vontade política. Porque os clubes que estão hoje jogando o NBB e estão bem geridos e conseguem se manter, praticamente todos eles têm um supervisor, um gerente executivo, eles se profissionalizaram, eles têm uma estrutura profissional. Se a gente olhar para o Vasco até pouco tempo atrás, enquanto tinha a sua equipe principal, você tinha uma vice-presidência, você tinha um diretor, você tinha um supervisor. Agora, eu faço essa enquete aí com vocês de quando o Vasco teve um supervisor profissional que fosse responsável por todo o departamento, que chegasse lá de manhã e saísse à noite. Não tem. No futebol tem isso. Então, eles não veem o basquete como um produto, eles veem o basquete como uma atividade esportiva que gera despesa. Então, para que eu vou manter o basquete se o basquete não me traz retorno nenhum? Só que eles estão esquecendo que estamos lidando com vidas, com jovens, temos profissionais que trabalham, que estão ali há vários anos, a exemplo do que falou o Thiago do Luz Brasília, que chegou lá em 1970, do próprio Cristiano, com acho que 20, 25 anos de Vasco como profissional, foi atleta, ex-atleta do clube, hoje técnico, e vários profissionais que estavam lá trabalhando, e vários jovens que agora você coloca na rua e diz assim, olha, se vira, infelizmente a gente não pode fazer mais nada. Então, primeiro, se não houver essa conscientização dentro do modelo presidencialista, quem manda é o presidente, de que o basquete tem sua importância, o basquete tem sua história, e eu vou me estender um pouco em relação a isso. Porque a gente sabe que o próprio futebol tem seus altos e baixos.
o Vasco na época de Romário, de Edmundo, de Alexandre Torres, de Carlos Germano, e teve momentos que o basquete estava mal, mas o basquete estava bem, o futebol estava mal. E os outros clubes também. Então, assim, se você tem um Remo que é estatutário, mas se você fizer uma enquete com um torcedor vascaíno, qual é o teu segundo esporte? Eu tenho certeza que o basquete vai ganhar. Seja leve, seja salgado, ou seja, hoje o maior rival que o Vasco enfrenta é o seu próprio torcedor, é o seu próprio dirigente, é o próprio vascaíno. O maior adversário do Vasco hoje é o vascaíno. É o vascaíno. Então, quando ele fala de haver uma mobilização de um movimento único, sólido, para que o Vasco possa brigar e requerer os seus direitos, isso só vai acontecer de maneira unificada. Mas essa união fica muito no discurso, mas as pessoas têm os seus interesses. Ou seja, eu só espero que um dia isso acabe para que o Vasco possa voltar a crescer. E eu acho que esse apequenamento do Vasco, entre aspas, dos últimos tempos, se dá por conta da política que o Vasco enfrenta. Então, assim, eu fico muito à vontade, Cavaleiro, para expressar o meu sentimento em relação à pessoa que vestiu. Sou sócio campeão. Eu joguei com a falange do dedo quebrado. Eu joguei com o supercílio cortado. Então, eu entrei no Vasco em 1981, moleque. Eu posso falar do que eu vivi, do que eu sinto, de outra época, da paixão, de um engajamento, de o Vasco passava a mão no telefone lá, calçada, e outros dirigentes mais se reuniam, se cotizavam na hora e compravam um jogador e traziam. São outros tempos, isso acabou, não existe mais essa época romântica do Vasco, dos grandes portugueses que dispunham de capital ali na hora para injetar e fazer a coisa acontecer, não dá mais. Hoje você tem que buscar outras receitas, dinheiro novo e outras fórmulas de você poder gerir e você aumentar a tua receita, mas o que não pode haver é essa divisão, esse racha entre os próprios vascaínos, isso é o mais triste de tudo. De vascaíno para vascaíno, aqui é Vasco!